Esses últimos dias, eu tenho a impressão que o debate ganhou ares de irracionalidade, emoção, de parte a parte. E nós estamos perdendo uma grande oportunidade de conversarmos mais sobre um tema tão importante, mas à luz de um pouco da razão. E eu me refiro à questão da Amazônia, à questão do Brasil. Veja, senhor presidente, a fumaça causada pelo fogo é um problema que o homem tem que enfrentar? É lógico que sim. O homem tem que enfrentar aquilo que ele julga capaz de resolver. É um problema fácil? Não é. Se fosse fácil, em Portugal, há 2 anos atrás, não teriam morrido mais de 60 pessoas no fogo que, entre outras coisas, pegou desprevenido uma série de europeus, particularmente portugueses, que morreram no caminho. Se fosse fácil de resolver, a França não teria passado por este problema há poucos anos atrás. Aliás, a França não conseguiu, senhor presidente, evitar, dentro da sua cidade, uma das mais famosas do planeta, o fogo que praticamente destruiu a igreja Notre Dame. Se fosse fácil, a Austrália não viveria com este problema. E se fosse fácil, senhor presidente, os Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta, não viveria com esse mesmo problema e num dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que é a Califórnia, que quase que ano sim, outro também, eles vivem com esse problema da queimada. Portanto, senhor presidente, não é fácil de resolver, mas esse é um problema ambiental que o homem tem que sim que enfrentar. Mas não é, senhor presidente, com proselitismo e escondendo dados. Primeiro, que não é verdadeiro, Cajuru. Como disse agora há pouco aqui o ex-governador Jaime, o proprietário fazendeiro, que muitas pessoas adoram crucificar, e principalmente o pecuarista, não queima sua área, amigo Cajuru, por uma razão simples, porque se ele queimar, ele vai passar 3 ou 4 meses, vai colocar o gado aonde? Na cabeça. Isso, senhor presidente, é um problema que, ao ser analisado à luz do dia, vai apontar mais perigosamente para as pequenas propriedades, aonde o produtor não tem uma estrutura própria para adquirir uma quantidade de máquinas e ele vai encoivarar. E isso muitas vezes perde o controle. Portanto, o fogo, a fumaça são um problema para o homem enfrentar. Sim, mas não com demagogia. Não esquecendo, senhor presidente, que nós ainda estamos muito longe de alcançar o auge do fogo e da fumaça no Brasil, que aconteceu em 2002, em 2003, em 2004, em 2010, em 2011... E naquela época, senhor presidente, eu não me lembro de assistir os mesmos atores que hoje pregam a catástrofe fazerem nenhum tipo de ação para que o governo brasileiro passasse, e o Brasil, o constrangimento que passa hoje. Será que é porque à época o presidente era outro? Era o Lula? A ministra era a Marina. Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente do Acre. Desculpa, do Brasil, ajudou a governar o Acre por 20 anos. Foram os anos que bateu recorde, queima e, consequentemente, fumaça na Amazônia. E eu observei um silêncio hipócrita, se não de toda a esquerda, mas de boa parte dela, porque eram outros que estavam no governo. Portanto, senhor presidente, fogo, fumaça é um problema sim, porque inclusive parte dele é criminoso, parte dele é acidental e parte dele, como eu já disse, é provocado inclusive por pequenos produtores que não tem como proteger uma área e não tem como comprar uma máquina. Agora, senhor presidente, isso não significa dizer, e eu fico envergonhado
quando eu assisto uma autofagia quase coletiva de brasileiros, de colegas nossos, senhor presidente, que parece que dão razão à mais deslavada e cara de pau campanha internacional para, no mínimo, deixar a Amazônia governada não apenas pelo Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, concordo com ele toda vez que fala, lógico que não, mas, senhor presidente, talvez o Jair Bolsonaro tenha que dar um presente para o Macron. Sabe por quê? Porque o presidente da República, ele acertou, ele foi no argumento que era o único que uniria o país, que é o argumento da brasilidade, da nacionalidade, do interesse nacional. Porque eu já disse na tribuna e repito, o Brasil não manda na Amazônia. Se hoje o presidente, qualquer que seja ele, se ele determinar para a Agência Nacional do Petróleo que investigue as reservas que foram criadas na Amazônia, para pelo menos tentar descobrir se tem petróleo e gás, ele não poderá fazer. O que um prefeito de qualquer cidade do Brasil pode fazer, que é desapropriar uma avenida comercial inteira para duplicá-la em nome da coletividade, o presidente da República não pode fazer se for na Amazônia. E quando o presidente da França extrapolou o limite da diplomacia, extrapolou o limite da convivência entre um país do tamanho do Brasil e deixou claro o seu interesse lá da França, que eu repito, não conseguiu evitar o fogo na Notre-Dame, no centro de Paris. Não conseguiu evitar isso e de lá da França se arrota no direito de provocar na reunião do G7 para discutir sobre a Amazônia brasileira sem a nossa presença. Portanto, por que o presidente talvez devia dar um presente para o Macron? Porque a atitude do presidente da França deixou evidente que o argumento que fazemos reiteradas vezes nessa tribuna, que querem e já estão comandando a Amazônia de fora para dentro, é a mais pura verdade. No mais, senhor presidente, nobres colegas, o que fica de todo esse episódio, primeiro, é que usam 2 pesos e 2 medidas. Agora, já tem colega querendo a prisão, a exoneração de ministro do Meio Ambiente, que acerta, líder do governo. Vou repetir, o ministro do Meio Ambiente acerta quando diz que o maior problema ambiental do Brasil não está no campo, está nas cidades, é no esgoto, é nos igarapés, como é o caso de Rio Branco, do meu estado, como é o caso de Amapá. Senhor presidente, Vossa Excelência que representa tão bem o Amapá, diga aqui dessa tribuna, o que foi que o Amapá ganhou em transformar 90% do seu território em área que o homem não pode mexer mais? O que foi que o índio, que foi praticamente expulso da Raposa do Sol, o que é que ele ganhou no município, na capital do Amapá? O que é que ele ganhou na economia? O mesmo que os índios do meu estado ganharam. Então fica claro, 2 pesos e 2 medidas, porque o Brasil ainda está longe dos recordes que aconteceram em governos em que essas pessoas nada disseram, porque me parece que eram governos da mesma camarilha. E para terminar, senhor presidente, quero dizer, esse é um assunto que o homem pode e deve... 1 minuto para terminar, senhor presidente. Esgoto nas cidades, lixo hospitalar, tudo isso é assunto que o homem provocou e o homem tem que enfrentar para resolver. Agora, olha a mistura. O homem não se dá conta das tarefas difíceis que ele tem para resolver e acha, senhor presidente, que ele pode resolver o problema do clima na Terra. Quero deixar aqui uma mensagem. Senhor presidente, eu sei que foi criada a comissão permanente para analisar o clima, as mudanças climáticas. Eu até brinquei, senhor presidente, esse final de semana, porque um colega nosso, o senador Nelsinho, me ligou, e eu não sei se fui eu que entendi errado, ou se foi ele que me passou errado, disse que ia criar uma CPI para analisar a razão das mudanças climáticas no planeta. Aí sabe o que eu disse a ele, presidente?
que o primeiro convidado tinha que ser Deus. Ou se ele estiver muito ocupado, convidar São Pedro. Porque só ele, seu presidente, para explicar aquilo que é provado cientificamente, desde que o mundo é mundo, que tem mudança climática. Aí tinha que perguntar para o Criador, por que ele fez o deserto do Saara, que era água? Por que ele fez ser árido? Tinha que perguntar para o Criador, por que lá no Lago Titicaca, que já foi mar, por que hoje é água doce? Tinha que perguntar para o Criador, por que as placas tectônicas fizeram a separação e a criação dos continentes? Teria que perguntar para o Criador, senhor presidente, por que nós já vivemos tantas eras glaciais e tanto aquecimento, quando a ação do homem era praticamente nenhuma? Por isso, senhor presidente, eu não quero aqui antecipar um juízo de valor, mas acho que uma comissão permanente para estudar as mudanças climáticas, ela pode ser mais uma enganação e pode chegar a uma conclusão. Se ela chegar a uma conclusão, Bezerra, em 4, 5 meses, que o homem muda o clima local, mas que não muda o clima do planeta, a comissão deixa de existir? Por isso, senhor presidente, eu quero que Então, por isso mesmo, senador Renan Calheiros, nosso querido presidente por 4 vezes dessa casa, por isso que eu estou dizendo, para quem como eu, entendo, e não entendo da boca para fora, de estudar, de me debruçar sobre o assunto, de que o homem não muda o clima no planeta, ele muda o microclima? Para quem entende como eu isso, se a comissão chegar a essa conclusão científica, ela deixou de existir. Porque se ela entender, como eu entendo, que a mudança no planeta acontece desde que o planeta é planeta, sem a ação do homem, ela perdeu a razão de existir. Mas, senhor presidente, de qualquer forma, fica essa lição. O presidente da França deixou claro que quando nós afirmamos o interesse internacional sobre o solo brasileiro, não é proselitismo, é a mais pura verdade. Muito obrigado.